A gente observa, nós temos aí, tivemos uma renovação parcial, um certo clamor popular por mudança, mas como é próprio de toda a democracia, isso é uma coisa gradual, né? E o sistema ainda está muito viciado. O que surpreende é que agora algumas negociatas elas são feitas aí a olhos vistos. Acho que o exemplo cristalino disso é aquela pauta do COAF, né? O Conselho de Controle de Atividade Financeira. Não faz o menor sentido ele ficar no Ministério da Economia quando o ministro da Economia é contra, o ministro da Justiça é contra, o presidente do próprio órgão do COAF é contra e o presidente da República, que editou a medida provisória, né? E que tem a legitimidade aí de mais de 57 milhões de votos, é contrário também. E não consegue devolver o COAF para o Moro, o que é uma das coisas mais absurdas que eu já vi na vida. Até porque funcionalmente tem tudo a ver. Sim. Perdão. Sim. E essa é uma das mudanças. A gente está falando aí de reforma administrativa, ministerial, mas também tem a reforma da Previdência e a votação do pacote anticrime do Moro, que é uma legislação penal infraconstitucional, que deveria ter um trâmite super agilizado e que está tomando, não é um chá de cadeira, é um chá de gabinete de 90 dias num grupo de trabalho e que já foi fatiado em 3 subprojetos, especialmente sem tipificar o Caixa 2 como crime, né, dentro do direito penal. Não, o que faz sentido. Você acha que um legislador ladrão vai votar por um projeto que venha pegar ele, fuder a vida dele? Não, desculpa. Ladrões legislando em causa própria. Né? Exatamente. Fala aí, menina, diz teu nome e diz o que você faz. Eu sou a Luísa, amiga do Enio. Uma honra estar aqui, parabéns. Tá? E falar depois do Caio é covardia, né? Mas eu acho que essa manifestação, ela começou, o desenho dela meio desacreditado, um monte de gente dizendo que não ia, outros dizendo que iam, e ela foi tomando corpo, ela foi crescendo, e o crescimento dela já teve um impacto. Teve um impacto na aprovação do 870. Seja lá como for, com as perdas que a gente acha que houve. Será que é causa-consequência tão clara assim? Eu acho que é sim, porque gostaria que fosse. A semana começou de um jeito e se desenrolou de uma forma diferente do que a gente esperava. As 3 coisas que você queria. Começou como quase o Centrão dizendo que o Bolsonaro ia ter que se dobrar e terminou com gente lá dizendo que eles votaram sob pressão, porque foi nominal e porque eles estão com medo. Estão com medo do quê? Do grau de crescimento desse movimento, dessa manifestação. E ninguém está falando em ir para a rua para brigar, para fazer nada demais. É só para dizer, olha, o que a gente quer é o Bolsonaro está tentando cumprir o que ele prometeu. E o que a gente quer é que ele consiga viabilizar isso. Pode ter mudanças? Pode. Temos que contentar vários lados? Temos. Mas tem que deixar ele governar. Agora, e a gente tem que mostrar que não vai mais ser da forma como era. A coisa bacana que eu senti podia ser lida com uma ré do Bolsonaro. Quando ele diz, não, nós estamos aqui a fim de conciliar. Sim. Meu Deus! Aquele cara que é acusado de ser ditador, de ser homofóbico, de ser um milico viciado em poder e no mando, ele diz, não, temos mesmo, a democracia funciona assim. Sim, até agora ele não fez nada para confirmar que seja um ditador, que esteja querendo governar num regime de exceção. O oposto disso. Ele está tentando fazer as coisas e está tentando negociar, só que inclusive, a forma ele não está sendo aceita. Né? Inclusive com uma declaração que para mim é absolutamente chocante, por ser ele quem faz. Ele disse, por favor, pare de falar em intervenção militar. Que é uma coisa que o Heleno mesmo já falou há um tempo atrás. O general Heleno, para mim, é um exemplo. Ele já dizia isso. É um exemplo de... Ele já se postava contra. Um exemplo de democracia, de uma cabeça de um cara que olha
com uma visão de 180 graus. E ele disse isso, e isso ficou confirmado nas palavras do Bolsonaro. E, meu Deus, esse governo não pode ser afetado pela esquerdalha assassina. Eu acho que essa manifestação ela é um turning point, entendeu? Ela não é um ponto de chegada, ela é um ponto de se virar um pouco a coisa e tomar um rumo melhor. Tem que haver negociação, mas a coisa tem que andar num outro sentido. Você sabe que me ocorreu... Diferente do que eles estão acostumados. Me ocorreu uma coisa, como eu fiz propaganda a minha vida inteira, né, eu sempre dei nome para as coisas, para os movimentos. Tá? E eu senti falta de um nome para isto. Falando com você nesse minuto, opa, me ocorreu um nome. Como a gente fala assim... Pode sair uma merda total, mas... O nosso movimento podia ser chamado de dedo na cara. Está mostrando Você algo. gosta, Tê? Uhum. E eu Você acho gosta? que você está falando de dedo na cara. Ô, esquerdalha! Vocês vão se for, hein? Acho que falta este componente de audácia agressiva. Nós temos sido extremamente compreensivos e ouvimos as coisas ditas com educação, cavalheirismo, e não é o jeito deles. Nós temos que sair pro pau em cima dessa gente, entendeu? Só a violência resolve. Violência? Violência? Violência institucional, violência de argumento. É melhor explicar. É melhor explicar. Hoje em dia tem que ser tudo muito bem explicadinho. Desenha. Senão o STF já vai vir aqui e já vai levar todo mundo preso. Fale em letra de forma. É melhor. Mas eu digo que nós temos estado muito pacificados. E a resposta disso talvez possa ser traduzida nessa manifestação que vai acontecer agora. Mas não existe violência maior para a classe política do que o povo nas ruas. É o maior medo deles. Inclusive, como já foi bem colocado aqui, pelo menos deve ser na história, uma das primeiras manifestações em que o primeiro resultado ele já vem antecipado. Lógico, nunca do jeito que a gente quer. Mas é verdade isso que você está dizendo. Né? Mas vem o possível. O possível já é melhor do que o cara dizer, olha, você vai ter que me engolir, vai ter que fazer desse jeito. Otto von Bismarck, né? Política é a arte do possível. Né? O que vocês estão falando é sem tradução, mas ela fica expressa de um jeito verdadeiro quando diz estamos começando a viver a democracia. Sim. Verdadeiramente. Eu acho que uma forma de mostrar isso é sair um pouco da coisa, olha, o Moro foi derrotado, o Bolsonaro foi derrotado. Não, quem foi derrotado foi o Brasil. É isso que a gente tem que pegar. Ninguém está aqui contra A, B ou C. A gente está a favor do Brasil mudar, tomar um novo rumo, mas, sabe, ser diferente do que já foi. A gente não quer que ele seja derrotado. Como vocês ficaram me vaiando quando eu falei na violência, eu quero dizer uma coisa muito simples. Nós fomos violentados por 15 anos de PT, mas no limite do estupro sexual. Nós fomos arrebentados da nossa vontade cívica pela ditadura da esquerda. Estou exagerando quando eu digo isso? Nossa, não, tá. Eu acho que você só erra se limitar ao PT. Nós não fomos estuprados só por 15 anos de PT, nós fomos estuprados por 15 anos de PT, fomos estuprados por 8 anos de PSDB, fomos estuprados por 8 anos de PMDB, e o que acontece o que está acontecendo nesse momento no Brasil e que vai acontecer no dia 26 é decisivo para o futuro do país. O que pode ou não ocorrer no dia 26 é literalmente o cruzamento do rio Styx na história brasileira. É cruzamento do rio Styx. Na mitologia grega, para você atravessar do Hades para a Terra, você tem que cruzar o rio Styx. E aqueles que não conseguem cruzar ficam presos eternamente
do outro lado. É um inferno. Nós vivemos um inferno. É um inferno, é o cruzamento do inferno para a Terra. Hoje, nós vivemos um inferno que é o presidencialismo de coalizão. É um sistema fracassado que levou à criação de uma classe política dissociada da população. Uma casta. Uma casta. Hoje a gente vive uma luta de classes no Brasil, onde só há duas classes. Aqueles que fazem parte da elite política dominante e o restante da população que sustenta essa elite política dominante. O dia 26 é um dia decisivo, que é com ele que pode começar o fim do presidencialismo de coalizão no Brasil. O que pode surgir do dia 26, caso a manifestação dê certo, caso tenha um número substancial de pessoas na rua e essa pressão se faça sentir na sociedade, é o fim desse sistema político e a criação de um novo sistema político no Brasil. Eu gosto de chamar isso de presidencialismo da panela de pressão. Sabe o que você... Ao invés do presidencialismo de coalizão, a gente vai ter as bancadas e os deputados votando a favor de projetos por medo da queimação de imagem ou mesmo da destruição da sua própria reputação. É uma mudança radical na política brasileira. Chega de aconchambramento. Sim, a gente vai ter uma melhora qualitativa da política, porque as pessoas vão estar cientes do que está ocorrendo no país, vão estar em pressão constante com os parlamentares, e isso vai forçar os parlamentares a se organizarem não mais em grupos de interesse que negociam voto. Eles vão ter que efetivamente se organizar de acordo com os temas que garantem a reeleição deles. Então, vai acabar a dualidade, por exemplo, você ter alguém que é do centrão e da bancada ruralista. O sujeito vai ter que votar como bancada ruralista e não mais como deputado do centrão que está negociando o voto com o partido tal. E isso, por si só, já vai ser um choque político que vai tirar o Brasil da letargia que a gente se encontra. Agora, dia 26, vai dar certo ou não? Eu não sei dizer. A gente teve um prazo muito curto para chamar as manifestações. Olha, mas... Posso te responder? Claro. Um raio, quando cai do céu, é uma fração de segundo. Sim. Nós todos, hoje, estamos mais politizados do que nós jamais tivemos nesse país. Nós estamos alimentados pelo conhecimento. Hoje você tem a esquerda e você tem a direita. Que bom! Isso que você estava dizendo, da necessidade de cada qual responder, pertencendo ao grupo, responder segundo os interesses desse grupo, que é natural que seja assim. Isto é a imagem que eu tenho de um deserto, de um instante democrático que pode ser detonado num segundo. Você não precisa agora, no dia 26, dizer democracia para com o parlamento, o STF precisa ter aprovar a bengala, como é que chama? PEC da Bengala. PEC da Bengala? Exatamente. Não, tem que acabar já, eles têm que pular fora agora. Não dá para aguentar mais o STF. O STF joga contra o Brasil, porra. É preciso dizer isso claramente. Nós não queremos o STF. Mas tem uma regra agora. Acaba com essa regra constitucional. Mais que isso. Bota o pau na mesa. E você tem uma chance. O único cara que pode fazer isso é o Bolsonaro. Mas tem um timing. Então nós estamos passando o inferno. Porque nós todos sabemos das coisas que precisam ser feitas, mas nós estamos na mão da esquerda que negocia o Brasil como Judas negociou com a administração lá em... por 40 moedas, né? Foram 40 moedas. Entregou a vida. 30 dinheiros. 30 dinheiros. Eu já estava rendendo uma... A inflação. Foi juros, né? A inflação inflacionou. Inflacionou o pagamento. Mas a minha expectativa não é a de ver racionalidade nas decisões, porque o raciocínio que está atrás da manifestação já foi explorado no limite.
Nós temos hoje uma mídia digital. Nós não precisamos mais da Folha. Não precisamos ter mais os caras que estavam nos proibindo a visão da realidade. E isso é importantíssimo, porque as manifestações do impeachment da Dilma foram uma ruptura completa com a mídia. Foram uma ruptura total com a narrativa criada pela imprensa. A imprensa tentou, em mais de um momento, matar as manifestações, matar o processo do impeachment. A gente teve aquele momento vexaminoso da Folha de São Paulo, falando que tinham 200 mil pessoas na Paulista, quando a polícia militar contava 1 milhão, e era óbvio para qualquer um que olhasse as fotos que aquilo tinha sido maior do que qualquer outro evento que a Folha tinha documentado com um número muito maior de pessoas. Só que esse rompimento com a imprensa agora entrou em uma nova fase de narrativa. A imprensa criou o mito de ruptura, vamos usar a palavra certa. É uma ruptura, sim. Mas a imprensa criou um novo mito de que essa ruptura só foi possível pela força de um movimento institucionalizado que é o MBL. E o dia 26, ele mostra o seguinte: o MBL não possui monopólio da mobilização no Brasil, o MBL não é dono da vontade popular no Brasil, e a população, hoje, ela tem um nível de consciência política e crítica a ponto de se organizar autonomamente contra todo o establishment da política e da imprensa. Posso definir isso de uma maneira com certeza grosseira? Grosseira. Chuta forte. Eu quero que o MBL se foda. Ele teve o espaço de crescer pelas lateralidades do nosso desencontro com o status quo. Por um momento, eles criaram uma imagem de oposição como eu gostaria que ela acontecesse. Mas isso acabou. Sim. Eles não são mais nada. Eles deixaram de ser. Agora, de outro lado, a Janaína, que era a representante das nossas pequenas certezas, ela tropeçou nas próprias pernas e tropeçou de uma maneira onde ela podia ter perdido todo o crédito político. E aconteceu um processo incrível. Ela falou contra a manifestação, né? Ela não quis a manifestação, acusou o Bolsonaro de coisas e tal, e ela foi bombardeada pela mídia digital. E ela sutilmente volta a si. Que coisa boa! As pessoas não precisam acertar o tempo inteiro. As pessoas precisam ter autocrítica para se colocar de maneira decente depois de ouvir o contraditório. E sobre isso de contraditório, eu te falo o seguinte: eu não quero que o MBL se ferre, eu não quero que o MBL se prejudique, eu quero que o MBL efetivamente faça uma autocrítica e avalie o que está acontecendo de errado e como eles foram parar do lado do centrão e do lado da velha política. O MBL fez uma sucessão de erros nesses últimos meses e como resultado final disso, eles estão se colocando contra a base que eles próprios ajudaram a mobilizar no passado. Quer uma coisa pior do que essa? Fala, na minha opinião, pior Sim. do que essa. O MBL, eu fiz a primeira entrevista com eles. Eu fui lá num escritóriozinho no Mambembe, tinha uma cachaça antiga que a gente pôde beber, conversei com os japoneses, conversei com as coisas, menti bastante. Foi uma noite agradável, bacana. Eu saí andando, eu não fui de carro, era lá, Brigadeiro Luiz Antônio. Eu disse, porra, que bom que essa molecada tá crescendo. Que bom que eles têm essa postura de busca da verdade sem passar pelos chavões do jogo político convencional. Que bom. E depois eu me desapontei. Me desapontei muito com os meninos. E agora eu percebo que há uma chance de recuperação deles.
a opinião pública não é um muro de pedra, né? E dependendo das circunstâncias, as variáveis vão tornando a tua aceitação do outro de maneira mais generosa. A verdade é que o MBL ele tem sim uma contribuição aí inestimável para a comunicação política, isso sem dúvida nenhuma. Com o jovem também. Né? Com o jovem, uma modernização da linguagem, uma capilaridade, né? no que tange aí as explicações sobre as reformas estruturantes e os parlamentares, né? E falando do aspecto mais prático, né? Então menos ideológico e menos ativista, focando aí na praxis política mesmo. Os representantes deles, né? Então seja o Fernando Holliday como vereador em São Paulo, o Arthur, né, como deputado estadual na Assembleia Legislativa de São Paulo, e o Kim Kataguiri... Desculpe. Reflexos apurados. E o Kim Kataguiri como deputado federal. Espero que não haja nenhuma coincidência. Se for o Kataguiri, eu pulei aqui. Um golpe de karatê, né? E o Kim Kataguiri como deputado federal, eles têm desempenhado aí bem as suas funções parlamentares, com destaque aí pela dura luta a favor da reforma da Previdência, né, em âmbito federal, e a denúncia de, vamos dizer assim, negociações aí no mínimo suspeitas, espúrias, ou doações de natureza duvidosa nas campanhas eleitorais, bem divulgadas aí pelo Arthur. Eu acho que muitas vezes a gente está cobrando aí um purismo e um alinhamento integral, que a política não permite. Que a política não permite. Então, eu não vejo com maus olhos a divergência dentro da própria direita, mas isso não jamais afastando a necessidade de autocrítica constante e de ceticismo político em relação a si próprio. Né? Se questionar o tempo todo. Além de questionar tudo, se questionar o tempo todo. Em aviação tem uma coisa bonita. Fala, você não voa em linha reta, porque tem vento daqui, vento aqui. Então você vai se adaptando ao vento. Chama-se correção de deriva. Essa correção é fundamental. Não é uma linha reta, são ajustamentos. Agora, nós já estamos conversando há bastante tempo. Só falar uma coisa que considero muito importante. Não, eu não acabei. O senhor fala depois de mim. Vontade. Tá, presta atenção. É a voz do dono. No dia do aniversário. É meu aniversário puro. É que eu tinha vontade de cantar uma musiquinha. Cantar? Eu acho que eu sei qual. Parará, parará. É musiquinha, eu não vou cantar porque vai sair mal. Mas